Shalom pessoal, Rabino Jacques. Essa aqui é minha mensagem que eu vou dar hoje à noite no Kol Nidre para a minha congregação aqui no Kansas. Eu estou lendo o meu sermão em inglês, traduzindo direto para o português. Então eu começo. Eu tenho que começar pedindo desculpa para vocês que eu vou usar um palavrão hoje à noite. Uma palavra horrível. Uma palavra que raramente é usada em círculos judaicos. A palavra é pecado. Pecado. Porque o que eu quero falar hoje é uma questão central na nossa espiritualidade. Por que as pessoas pecam? Eu creio que na história da civilização ocidental há três possíveis respostas básicas para essa questão. Eu não sei como classificá-las sem simplificar demais, né? Porém, mas no momento eu vou chamá-las da resposta liberal, a resposta cristã e a resposta judaica. Tá? A resposta liberal é que as pessoas pecam porque elas estão sofrendo. Elas pecam porque elas são vítimas de uma condição social, política e econômica que é horrível, na qual elas vivem. Elas são perseguidas e, portanto, elas respondem em raiva e com desespero e com amargura para as condições da vida que foram impostas sobre elas. Nós temos visto aqui nos Estados Unidos exemplos extraordinários dessa resposta liberal. Várias pessoas que usaram esse movimento de protesto, Black Lives Matter, vidas negras importam, né, para causar distúrbios, para roubar, para destruir propriedade em várias cidades pelos Estados Unidos. Um exemplo. Em muitos casos, lojas e casas foram queimadas, várias pessoas foram tiradas dos seus carros e apanharam, agredidas. Em muitos casos, inclusive, há investigações que estão ocorrendo até agora, mas eu não tenho que esperar para saber qual vai ser o resultado que eles vão encontrar, quais são as supostas motivações. Como já foi dito várias vezes no passado, a explicação vai ser sempre a mesma. Vou explicar que, essencialmente, esses arruaceiros, os que fizeram a destruição, eles fizeram isso porque eles estão desempregados, porque eles não têm educação suficiente, porque eles são vítimas de discriminação, eles são vítimas da sociedade. A explicação será que eles fizeram o que eles fizeram, pelo menos em parte, por nossa culpa. Por culpa da sociedade, que não deu para essas pessoas esperança e levou eles a fazer o que eles fizeram pelo desespero. Obviamente eu estou perturbado por esse tipo de conclusão. Eu creio que tentando simplificar demais a questão. Se essas pessoas que estão desempregadas, na pobreza e com necessidade, tivessem entrado para roubar no supermercado, numa farmácia, para tomar comida, remédio, eu poderia entender. Se esses que as suas crianças estão morrendo de fome, entrassem no supermercado para roubar, eu entenderia. Mas eles roubaram em lojas de bebida e lojas de eletrodomésticos, televisões, etc. Ou seja, será que estar com fome e tendo seus filhos com fome realmente explica e justifica esse tipo de comportamento? Eu creio que a explicação que ladrões e arruaceiros e assassinos podem ser perdoados porque eles vivem numa sociedade opressiva é muito simples. E não toma em conta as pessoas que vivem nos mesmos bairros, nas mesmas situações e crescem, se desenvolvem, se transformam em pessoas boas, pessoas honestas, até mesmo pessoas que dedicam sua vida para ajudar outros a diminuir a pobreza.
Segunda resposta para a questão, por que as pessoas pecam, eu chamo, na ausência de um nome melhor, a resposta cristã, sabendo que é uma ideia, uma palavra simples demais, né? O cristianismo é uma fé profunda e complexa, e tem muitos ramos e muitas formulações, e, portanto, chamar isso da resposta cristã não é justo completamente. Mas eu estou pensando numa expressão que é comum também em português, que diz: ah, o diabo me fez fazer isso. Foi o diabo que eu tenho dentro de mim que me levou a fazer isso. Ou a fórmula calvinista, que diz que se nós somos bons ou não, já foi predeterminado antes de que nós nascêssemos. Nos nossos dias, essa resposta da predeterminação se encontra tanto entre os secularistas, as pessoas seculares, como os cristãos. E por isso que eu me sinto um pouco não confortável com o termo. Eu penso no atleta que viola as regras de algum jogo, usando doping, alguma coisa assim, e que na qual ele participou, e aí ele é processado, e aí ele é punido, aí ele processa para colocarem ele de volta no esporte, dizendo que ele sofre de uma doença, por exemplo, uma compulsão para jogar, né? Significa que ele não fez isso, foi algo dentro dele, algo que ele não pode controlar, que fez ele fazer isso. Eu escutei um caso de um professor que sempre chegava tarde, aí foi mandado embora, e aí ele processou a escola, a escola de todo o estado, né? Dizendo que ele sofria de uma doença chamada, em inglês, chronic illness, estar atrasado cronicamente. E ele ganhou. Eu penso de um homem que matou outra pessoa em São Francisco e ofereceu para a corte a resposta que ele não tinha culpa do que ele fez, que ele tinha comido muitos Twinkies. Twinkies é um doce, uma porcaria assim, que vem com creme dentro, super doce, horrível, e que todo aquele açúcar, aqueles carboidratos mexeram com a cabeça dele e afetou a personalidade dele. Existe um número cada vez maior nesse país aqui nos Estados Unidos, de gente que na corte, durante o julgamento, afirma que eles não têm culpa do que eles fizeram errado, que eles são simplesmente vítimas de um mau cuidado pré-natal por parte da mãe ou da sociedade, ou um mau cuidado pós-natal, ou por algo mais exterior a eles mesmos, que fizeram que eles atuassem mal. Há um livro novo aqui chamado A Nation of Victims, uma nação de vítimas, que lida com esse fenômeno de pessoas criminosos fazem algo errado e que dizem que não é culpa deles. A terceira resposta para a questão por que as pessoas pecam, na falta de um nome melhor, e sabendo realmente que é uma resposta muito simplista, eu chamaria a resposta judaica. A resposta judaica, muito simplesmente, é que nós pecamos porque nós assim o desejamos. A resposta judaica é que nós fazemos o mal não por causa do meio ambiente, não por causa da hereditariedade, dos nossos genes, ou porque é algo externo a nós mesmos, mas simplesmente porque nós optamos por fazer algo errado, fazer o mal. Há várias fontes que eu poderia usar para representar, para dar prova desse ponto de vista, né? Eu vou usar duas. O escritor Yiddish, Yitzhak Leibush Peretz, e um dos nossos maiores professores, mestres, o Rambam, o Maimônides. Se você perguntasse a ele, Peretz teria se definido como um socialista.
Tá? Ele é um socialista. Ele diria que os tratados socialistas que ele escreveu, que ninguém lê hoje, foram a sua verdadeira contribuição, que as histórias racídicas que ele recontou foram somente algo extra. Mas eu creio que, bem no fundo, talvez ele sabia melhor, ele sabia que não era assim. Ele era um admirador fervente dos socialistas e dos darwinistas e dos deterministas. Ainda assim, quando chegava o momento de explicar a natureza humana, quando chegava o momento de explicar por que as pessoas atuam como elas atuam, ele deixava essa companhia deles e ia para um outro caminho. Eu creio que ele contou histórias racídicas não somente por entretenimento, mas porque, bem no fundo, ele acreditava que os mestres racídicos entendiam a natureza humana melhor que os seus amigos e professores socialistas. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando. Peretz tem uma história fabulosa na qual ele conta que o Satã, o demônio, estava olhando os livros, né, um dia, e ele abriu uma página que estava em branco. Totalmente em branco. O livro da vida de alguém. Era um rabino, uma pequena vila, chamava Helm, famosa nas histórias do Yitzhak Leibush Peretz, que não tinha cometido nenhum pecado, zero, nenhum pecado. E esse não era um jovem, mas um homem já sábio com uma idade avançada. Alguém que poderia morrer a qualquer momento. O Satã ficou chocado. Se alguém morresse sem ter cometido nenhum pecado, o Satã ficaria horrorizado, né? Porque há um verso na Bíblia que teria sido refutado. Porque o rei Salomão, no livro de Reis, diz: não, por acaso algum homem na terra que faça somente o bem e não peque? Rapidamente, o Satã mandou uma mensagem para o céu, perguntando o que fazer. E a resposta veio. Veja o livro de Jó, capítulo 1. O Satã sabia o que isso significava. O capítulo conta a história de um homem que nunca havia pecado e que Deus deu para o Satã permissão para torturar esse homem, para tirar toda a riqueza dele e a sua saúde e os seus filhos. Eu disputo essa versão da história, para ver se a fé dele realmente se manteria. O Satã ficou super feliz com a permissão que ele tinha recebido. Porém, havia um problema. Jó tinha propriedade que o Satã podia tirar. O rabino de Helm não tinha nada. Jó tinha filhos que o Satã podia destruir. O rabino de Helm não tinha filhos. Jó tinha saúde que o Satã poderia desfazer, né, fazê-lo doente. O rabino de Helm já estava velho, fraco e doente, com muitas doenças. Como então ele poderia tentá-lo a pecar? Ele chamou uma reunião de emergência dos vários demônios e explicou a situação. Ele pediu se haveria algum voluntário. Quem está disposto a ir lá na terra e tentar o rabino de Helm? Várias mãos dos vários demônios, dos vários diabinhos levantaram, né? E se voluntariando, porque ele sabia que o Satã ia ficar para sempre agradecido para quem sucedesse nessa missão. O Satã olhou para os voluntários e escolheu 2 diabinhos. Aí a cena no livro, né, muda para a terra, na vila de Helm. Uma carruagem chega na cidade e ela para. 2 homens desembarcam, gritando um com o outro. Um está bem vestido, fala bem, prova ser educado, e o outro se vê mal vestido, como um caipira, ele fala mal, fala errado, né?
Quando eles se acalmam, eles contam uma história estranha para o pessoal que se reuniu ao redor deles, né, onde eles pararam na cidade. Cada um diz que ele é o passageiro da carruagem e o outro é o motorista. Cada um diz que o outro tomou dele diamantes usando força. Quem tem que ser acreditado? Quem você vai acreditar? O pessoal da cidade leva essas duas pessoas para a casa do rabino para que ele julgue, que era algo comum. O rabino entrevista cada um deles separado. Ele começa com o homem que está mal vestido, que parece mais simples, né? Que fala mal, né? Fala uma linguagem errada, uma linguagem grosseira. Ele pergunta para o sujeito: quantos diamantes haviam na bolsa? O sujeito diz: eu não consigo lembrar. Ele pergunta para ele se ele tinha alguma prova que ele era o passageiro. Não tem nenhuma prova para mostrar. O rabino diz para ele sair, pede para que entre o outro. Que diferença entre os dois? Na criação, na maneira que se comportam, na vestimenta, em tudo, né? Na maneira que eles falam. Esse homem fala de uma maneira sábia, né? Alguém que estudou, seus modos são impecáveis. O rabino pergunta para ele a mesma pergunta: quantos diamantes haviam na bolsa? Esse homem se agacha, se acerca do rabino e sussurra no ouvido dele: olha, rabino, é óbvio que eu sou o mercador real e que ele é o motorista da carruagem. Eu não me lembro exatamente quantos diamantes eu tinha, mas eu estou disposto a fazer um acordo contigo. Se você encontrar para mim, eu divido os diamantes contigo, tá bom? Imediatamente, o rabino grita: judeus, venham rápido! Imediatamente! Eu não posso ficar sozinho com esse homem. Ele tentou me subornar. Venham, venham rápido! E no momento que o rabino diz essas palavras, desaparecem, só fica uma fumaça. Ambos os diabinhos desaparecem. Eles retornam para o inferno e o Satã começa a escrachar com eles, sem misericórdia. Vocês realmente pensaram que um santo como o Rabino de Helm poderia ser tentado pela ganância? E ele diz isso e ambos os diabinhos escondem a sua cara em vergonha. Satã pergunta: quem se voluntaria para ir agora? E menos mãos se levantam, né? Até que ele escolhe dois outros diabinhos que não estão tanta vontade de ir, mas, né? Afinal, um deles levanta, somos só dois, né? Um levanta a mão. Ele diz: eu vou. Mas eu vou fazer que ele peque da maneira antiga. De volta na Terra, o Rabino de Helm estava na sua casa estudando com os livros, estudando os livros sagrados, até que alguém bate na porta, aí entra uma mulher muito bonita, vestida de uma maneira provocativa, muito jovem, com uma galinha que ela trouxe para o Rabino examinar, para determinar se a galinha era kasher ou não. O Rabino pegou a galinha, colocou na mesa, começou a estudá-la. A mulher se debruça sobre ele, sobre o ombro dele, e começa a sussurrar coisas no ouvido dele, e começa a andar pelo quarto de uma maneira provocativa. O Rabino a ignora. Toda a sua atenção estava voltada para a galinha, para o problema da galinha na frente dele. Finalmente, depois de estudar profundamente, ele devolve a galinha para a mulher e diz: está aqui, ó, a galinha é kasher, mas você não é. No momento que ele pronuncia essas palavras, aparece uma fumaça e a mulher desapareceu. Quando ela retorna para o inferno, Satã, escrachando ela por ter falhado, e agora, muito menos os diabinhos estão dispostos a levantar a mão para se voluntariar, mas um decidiu ir. E ele diz:
veja e observe, eu sei como fazer o rabino pecar. O rabino o diabinho estudou os hábitos do rabino por várias semanas, ficou observando ele. Ele descobriu que era uma das práticas do rabino era se preparar para o Shabat toda semana, caminhando um pouco na floresta. Ele cantava para ele mesmo os Cantares de Salomão, essa grande obra bíblica, né, de músicas de amor, enquanto ele caminhava, e quando ele terminava a melodia, ele descansava um pouco debaixo de uma árvore, ele se dava ao luxo de cheirar um pouco de rapé e voltava de volta para casa. Então, o diabinho foi na floresta quando ninguém estava observando e ele tirou a árvore e a removeu e a colocou num lugar um pouco mais longe. O rabino saiu para sua caminhada pré-Shabat usual, porém, ficou chocado, descobri que quando ele terminou de cantar os Cantares de Salomão, a árvore não estava lá. Ele pensou, quem sabe eu cantei os Cantares de Salomão muito rápido, sem concentração suficiente. Então, para se punir, ele determinou que ele não ia tomar nenhuma rapé, não ia cheirar nenhuma rapé até que ele chegasse na árvore. Ele só pode pensar, a falha foi minha que eu não cantei os Cantares de Salomão cantei muito rápido, então não me concentrei o suficiente. Então, para se punir, ele disse que ele não ia tomar até que ele chegasse na árvore, como eu já disse. Então, ele seguiu caminhando, porém, cada vez que ele chegava perto da árvore, o diabinho movia a árvore mais longe. Então, até que finalmente, quando ele chegou lá, e ele se sentou para descansar um pouco e desfrutar um pouco da sua rapé, e aí o diabinho assoprou nela e a caixa começou a rolar. O rabino foi atrás dela, né? Porém, quanto mais ele seguia, mais a caixa de rapé continuava rolando para trás, rolando longe dele. No momento que ele chegou a ela, ele estava todo suado, ele estava todo cheio de lama e cansado. E aí ele voltou para a cidade, o Shabat já tinha começado. Pela primeira vez na sua vida, o rabino tinha violado o Shabat. Quando o diabinho retornou, o Satã deu para ele uma medalha, um prêmio, e aí o Satã se dirigiu para o resto dos diabinhos e explicou a lição. Agora vocês entendem, meus filhos? Ele disse, ninguém bate o seu pé, ninguém bate o seu dedo, né, contra a montanha. Né? São as coisas pequenas. As coisas pequenas é que levam o homem a decair. O ponto dessa história é que nós causamos nós mesmos a pecar. Nós nos deixamos levar pela tentação. Nós fazemos isso, ninguém mais tem que ser culpado além de nós mesmos. O que o Pérez está dizendo da sua maneira complicada, chique, né? Nessa história racídica, o Maimônides diz de uma maneira clara, em linguagem simples. Nas leis de Teshuvah, que são 10 capítulos que nós tradicionalmente estudamos durante esses 10 dias de arrependimento, ele diz muito simplesmente, cada pessoa tem livre-arbítrio. Se ele decide se voltar para o caminho do bem e ser justo, ele tem o poder de fazer isso. Se ele decide se voltar para o mau caminho e ser mau, ele tem o poder de fazer isso. Não permita que o seu pensamento fique com o que os bobos dizem, os bobos dizem, ou seja, que o santo bendito seja
decide no estado embriônico de cada pessoa se ela vai ser justa ou má, porque não é assim. Cada pessoa é capaz de ser tão boa como Moisés, se ele decide, ou tão má como Jeroboam, se ele decide, que esse é um rei que foi muito ruim. E ele pode decidir ser misericordioso ou avarento, arrogante ou simples, bom ou cruel. Não há nada ou ninguém que pode forçá-lo ou levá-lo a um caminho ou ao outro. A pessoa por si mesma, de sua própria vontade, seu próprio livre-arbítrio, decide como que ele vai ser. Isso, numa linguagem clara e simples, como não poderia ser mais simples, é a resposta judaica de por que as pessoas pecam. Nós pecamos porque nós decidimos fazê-lo. E somos nós que pecamos, não o diabo que nos faz fazê-lo, ou a hereditariedade, ou o meio ambiente, ou a predestinação, ou algo mais. Somos nós que pecamos e, portanto, somos nós que temos que fazer o trabalho duro terminando hoje no Yom Kippur, trabalho de olhar no espelho, de ver e confrontar os nossos pecados que nós fizemos, e o trabalho de admiti-los e entender por que o que nós fizemos está errado, e o trabalho de determinar como que nós vamos mudar e não fazer esses pecados mais. Portanto, o trabalho, nós temos muito para fazer nesse dia de Yom Kippur. Façam, porque o tempo é curto. Hatima Tová.